Olá, boa noite. Tudo certo com vocês? Estamos aqui na segunda noite, no nosso segundo encontro do Artivismo em Foco. O meu nome é Persephone Pepper, eu sou uma das mediadoras, eu sou uma mediadora do projeto, e esse nosso projeto se chama Artivismo em Foco, do qual eu sou proponente. E ele é possibilitado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, número 1407 de 2020 e o edital 003 de 2020 no município de Blumenau. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês do nosso projeto, que é: Artivismo em Foco surge para um tempo que urge. A urgência de um mundo diferente move artistas de todo mundo a produzir arte de cunho político e social, e nos move a criar um espaço de diálogo e troca sobre o ativismo dentro da arte e a arte dentro do ativismo. Então, nesse segundo encontro, a gente vai ter Rosane Martins, Heller Cristine Miller, Marcelo Labes, junto com os mediadores João Alves e Pepe Cedrez. Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Seu microfone está desligado, Marcelo Labes, meu querido. Então posso ir começando já? Claro. Eu vou começando apresentando o nosso querido Marcelo Labes. Ele que é poeta, prosador, é autor de, entre outros, Amor de Bicho, Três Porcos e Paraíso, Paraguai, que é da Caiponte. Vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2020 e segundo colocado no Prêmio Machado de Assis na Fundação Biblioteca Nacional em 2019. Enclave, que é o seu livro também, que é pela Patois. É assim que fala, Patois? É, né? Uhum. Patois foi finalista do Prêmio Jabuti em 2019 na categoria Poesia. Seja bem-vindo, Marcelo Labes. Muito obrigado pela sua presença. E eu já vou começar aqui numa pergunta já de bate-pronto. O que é ativismo para você? Uou! Baita pergunta. Eu estava pensando nisso porque eu recebi, né, a cola antes e eu fiquei pensando em arte ativista, que vai chegar ativismo e tal. E aí eu saquei uma coisa, né, que embora o neologismo seja necessário, talvez, e faça muito sentido, eu não acredito numa arte que não seja ativista, né? Eu acho que isso... e aí eu falo a partir da literatura, uma literatura que não tenha em si, né, o seu ativismo, ela é pouco literária, né? É pouco artística. Então, se a gente pensar o artivismo, talvez ele seja só uma consideração, o conceito, né, sobre o que a gente deveria esperar de toda a arte, e que infelizmente a gente não tem, né? Perfeito, perfeito. Pepe? Eu vou apresentar primeiro, boa noite, né? Dizer que estar aqui na segunda noite de Artivismo em Foco é uma delícia de encontro, né? Esse encontro proposto pela Perséfone e que o João e eu topamos mediar junto com ela. É uma delícia encontrar amigas e amigos artistas para dialogar sobre isso, né? Eu vou apresentar a Heller Cristine Miller. Ela tem 24 anos, mora em Blumenau e é travesti. Ela se apresenta assim, graduada em História pela Universidade Regional de Blumenau, professora, poetisa
envereda também na produção de romances, contos e roteiros de cinema. Heller, a imagem da Heller não está aparecendo, eu espero que a conexão, que ela possa estar ouvindo e consiga responder. Senão a gente vai dar um jeito de resolver aqui, né, no ao vivo mesmo. Mas a minha pergunta para a Heller é se ela se considera artivista, né, dando sequência à pergunta do João para o Marcelo, se ela se considera uma artista artivista. Heller nos ouve, nos acompanha. Sim, Pepe. Não consegui acompanhar a minha biografia, né? A minha apresentação, mas a sua pergunta eu ouvi muito bem. Boa noite a todos e a todas. Sim, eu me considero uma artivista, apesar de eu também beber da mesma fonte que o Marcelo, acreditar que a arte, sim, é um movimento político, então é meio que difícil dissociar uma coisa da outra. E eu comecei a me perceber dessa forma, eu acho que foi mais pelo outro do que por mim mesma. Foi quando outras pessoas sensibilizadas pelo que eu produzi perceberam que havia uma finalidade com aquilo que eu fazia. Então, foi a partir disso, dessa proposta, que eu me coloquei como uma ativista. Então, tudo que eu produzo, tudo que eu faço, tem em si um movimento político por trás disso. Então, se isso, na realidade, consegue ser colocado à prova no dia a dia, eu acredito que sim, é um movimento político e em si eu estaria contribuindo com a sociedade. E, além disso, comigo própria, porque eu estaria pondo para fora tudo aquilo que eu sinto naquele momento e que outras pessoas também se identificam da mesma forma. Uhum. Muito obrigado, querida. Que bela resposta, né? Novamente, boa noite a todos. Obrigada por vocês estarem assistindo e vocês convidados por estarem conosco. Eu sou Persephone Pepper, novamente, drag queen, atriz, ilustradora daqui de Blumenau. E hoje eu vou apresentar a Rosane Martins, advogada, mestre em educação, escritora, poeta, prosadora, com 15 livros publicados, alguns também de pesquisa, porque ela é pós-graduada em gerontologia, mestre em educação, né, como eu disse antes. Ela foi presidente do Instituto Ame Suas Rugas e é fundadora do Instituto Feminista Nísia Floresta e integra a Associação ABC Ciclovias. Né, foi integrante da Associação de Poetas e Escritores Independentes de Blumenau. Rosane, já vou começar com uma pergunta, né? Quando, como e onde, em que situação você se viu como artista? Bem, boa noite de novo, né? Eu gostaria de fazer minha audiodescrição, já que a gente tem né, esse projeto também para todos e todos, né? Então, eu sou uma mulher hétero, branca, cabelos grisalhos curtos, tô com batom cor nude, tenho brincos de argola dourados, um vestido com detalhe no ombro, aberto no ombro, e branco com listras cinzas escuras. Atrás de mim estão duas réplicas, uma da Frida Kahlo, outra... Ai, como é que é o nome dele? Esqueci, que eu comprei lá no museu, não lembro. Do Renoir. Tem uma orquídea, a mini orquídea chocolate florindo, que eu plantei e cultivei por 1 ano e meio, que está ilustrando, né, essa moldura. Pois é, quando é que eu sempre digo o seguinte, que eu me constituí foi na escrita, né? Na década de 80, Blumenau era muito fervilhante, eu estava no movimento estudantil universitário e as coisas aconteciam muito, e eu conheci Tânia Rodrigues, conheci Douglas Unino, e era tempo de Direta Já. A Taninha está de aniversário hoje, feliz aniversário. Então, naquele movimento de
por melhor qualidade na educação, por redução das mensalidades da universidade, que apesar da FURB ser pública, a gente paga, né, a mensalidade, por querer democracia, por querer diretas, escolher o nosso presidente. Eu também escrevia poesia, né, mas desde o começo a minha poesia, ela era muito simples, a minha poesia é simples, ela era simples, ela era muito focada no trabalhador, na exploração, né, da mão de obra, do trabalho, era o conflito capital-trabalho, né, e também questões feministas, que na época eu nem sabia que eram feministas, mas eu sentia uma grande repressão em cima das mulheres, né, eu, à época, já era separada, tinha uma filha, e o preconceito, né, que a sociedade blumenauense, né, catarinense, brasileira já tinha sobre as mulheres. Então, a literatura, para mim, era uma forma de denúncia e de exposição do que acontecia, né, ao meu redor, comigo e com os meus. Então, o que eu produzi naquela época, e muito pouco foi publicado, eu tenho mais arquivado, ainda digitado em máquina de escrever, eram poesias muito engajadas, né, tinha muita palavra proletário, porque eu estava bem estudando o Capital do Marx, então era uma coisa assim muito forte, e até por, né, eu como Marcelo também, virmos de famílias muito, e a Hélia, eu não conheço os antecedentes dela, mas de famílias muito pobres, né, muito humildes. Eu também sou do Garcia, meu pai trabalhava na Artex como tecelão, minha mãe era manual e costureira da Hering, então a gente vinha de uma origem assim, e a gente via a exploração, a gente via como é que as coisas funcionavam, a gente via a desigualdade blumenau. Então, desde a década de 80, eu me constituí como uma artivista. Eu sempre fui artista e ativista. Isso sempre esteve em mim, vocês nunca vão ver nenhum período da minha vida que as duas coisas não estavam presentes, na minha vida pessoal e na minha vida enquanto escritora e poeta e outras coisas. Maravilhosa resposta. A gente consegue observar muito bem, né, lendo o livro Poetas Independentes de 88, que o movimento da APEI sempre teve uma tendência muito forte política, né, sobre os trabalhadores. Isso, esse livro aí. Isso aqui é uma relíquia. Eu queria corrigir uma coisa que eu esqueci. Eu esqueci de apresentar a nossa intérprete de Libras, Cíntia, que está ali embaixo, fazendo a nossa acessibilidade. Então, já começar aqui as perguntas para todos, né? Mas eu vou fazer um específico agora para o Labs. Labs, o que mata a sua arte e se é que mata? Pois é. Nossa, só pergunta porrada, né? Eu não sei, eu sou um artista muito inseguro do meu próprio trabalho, né? Apesar de viver publicando poema no Facebook, por aí e tal, quando eu monto um livro, ou quando eu estou escrevendo um livro que eu pretendo uma publicação impressa, ele passa por muitas pessoas para que seja lido por essas muitas pessoas e de maneira que elas me deem retorno, né, sobre o que elas acham e tal. O que não mata, mas incomoda um pouco é sabotagem, sabe? Porque isso acontece, assim, de tu vê que a crítica ela não é bem intencionada, né? No sentido de melhorar a obra, né? Mas talvez seja no sentido de piorar o artista. Piorar querendo dizer deixar ele para baixo, assim, sem o gás da criação, né? Matar não mata, né? Eu acho que quem trabalha com arte e exercita a própria arte tem noção disso, né? A gente pode não estar
atuando, escrevendo, compondo, cantando, né? Mas ainda estamos vivos ali e tudo que seria, por assim dizer, artístico, está sendo gestado, né? Eu acredito muito nisso também, assim, tu não é escritor só no momento de tu escrever, né? Eu acho que todo momento de existência é momento de reflexão que depois acaba se tornando escrita, né? E por falar nisso, eu acho que o período que a gente passa escrevendo é o menor tempo do exercício literário, né? Toma muito menos tempo escrever, colocar em ordem palavras, em frases e parágrafos e tal, do que pensar tudo isso, né? Pensar a ordem das coisas, pensar a estrutura do poema, o ritmo, a musicalidade dele. Tudo isso toma muito mais tempo do que o momento definitivo, por assim dizer, de escrever. Heller, vou fazer uma pergunta para você. Pode ser? Você me ouve? Pode ser. Sim. Eu vou te perguntar. O que é ser artista em Blumenau, Vale do Itajaí, em Santa Catarina, região sul do Brasil, no país de língua portuguesa, na América Latina? Nossa. Olha, realmente é só pergunta foda aqui, né, hoje. Uma atrás da outra. Mas vamos lá. Acho que primeiramente eu posso dizer que é um desafio. É um desafio ser artista no Brasil. É um desafio ser artista na América do Sul, na América Latina. Principalmente é um desafio ser artista no Brasil. E isso eu falo por vários motivos. Tanto por uma questão daqueles que bebem do que é produzido pelos artistas, pelas artistas, quanto também por aqueles que estão por trás financiando projetos, por exemplo, ou até mesmo do respeito que se tem por artistas. Então, da mesma forma que ocorre muito de considerarem professores vagabundos, isso acaba acontecendo muito com os artistas em geral. Vejo muito isso quando eu me tranco no meu quarto, estou escrevendo, pensando, escutando uma música, que são todos os momentos que fazem parte do processo de criação de uma obra ou do que eu possa fazer, que muitas vezes, quando eu digo que eu estava trabalhando, só para trazer um fato corriqueiro, e as pessoas simplesmente dizem, amigos, colegas, enfim, uma infinidade de pessoas que não, eu não poderia estar trabalhando no meu quarto, lendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, porque isso não era trabalho, eu não estava no chão de fábrica, não estava no escritório, ou enfim. Então, só para a gente ver a recepção que os artistas têm, e era algo que eu não percebia. É algo que ficou muito claro na pandemia, quando muita gente precisou dos artistas, né, como um caminho, uma rota, né, de fuga de tudo que estava acontecendo, e apesar disso se deu pouco valor. Então, é realmente um desafio ser artista no Brasil, e a gente está quebrando isso, então é um movimento político da mesma forma por conta disso, e de todos que estão colaborando. E ter hoje, a gente está participando aqui nesse momento, é algo muito importante, dá muita vazão para o nosso trabalho, principalmente no meu caso, uma pessoa que não tenha tanta visibilidade quanto outras pessoas que estão aqui, e pessoas que começaram muito antes de mim, então para mim ainda é muito mais difícil. Apesar disso, a gente continua lutando, né? Acho que é a luta de cada dia, e é o que alimenta também a nossa arte, né? Rosane, eu vou parafrasear o Belchior, que dizia: eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Quem a tua arte quer atingir? A grande pergunta que sempre me atravessou desde que eu comecei a escrever, né? A minha intenção
o meu desejo mais íntimo, né, é que as minhas palavras tocassem as pessoas. Então, ao longo né, desses 30 e poucos anos que eu tento, né, escrever, o meu objetivo nunca foi eu ter sucesso, eu ser, não era uma coisa egóica. O meu sonho era que as pessoas lessem e fossem tocadas pelas minhas histórias, né, seja pelas crônicas, contos, pelas poesias, e por isso a gente fez tanto artivismo, né, levando poesia para frente de porta de fábrica, para discoteca, para boteco. A gente tentava tirar, né, a poesia na época do local formal do livro, que a gente não tinha condições de imprimir, né, e a gente queria dar vazão a tudo que a gente produzia. E só pegando um gancho da Heller, né, ela disse que é difícil, eu acho que hoje está bem mais fácil para te divulgar o teu trabalho do que na década de 80. Na década de 80 a gente tinha que datilografar, xerografar e vender na rua uma folhinha de papel, né, um folderzinho das poesias da gente. Não tinha essas plataformas, não tinha formas da gente expor o nosso trabalho, né, através de Google, de Facebook, de Instagram. Hoje, eu acho que o bom trabalho, sendo bem exposto, ele alcança, né? Ele alcança o público com muito mais velocidade, certeza do que, né, anos atrás. E também o livro está mais barato. Então, se tu quiser produzir um livro, ele é muito mais acessível para te produzir, e agora com esses coletivos de arrecadação, né, de dinheiro para projetos, você consegue com seus pares, com seus colegas, apoio para publicar livros. Então, hoje, a gente está num mundo que facilita mais, né, principalmente para o escritor realizar, né, o seu sonho de publicar livro, mas continuamos com a mesma dinâmica da dificuldade de ter circulação nacional, né, o Marcelo, assim, ele nos enche de orgulho, né, Marcelo, que é saber que tu chegou, né, tu chegou naquele lugar, assim, de que as pessoas te veem e te leem, né, alcançando esses prêmios que tu alcançou, que era, eu nunca me inscrevi em prêmios, porque eu achava que eu não tinha qualidade para concorrer com grandes escritores nacionais, talvez bobeira minha, mas eu fiquei tão feliz, e foi tão impactante, né, que tu ganhou um prêmio, 2 prêmios, 3 prêmios, e, né, isso dá uma vontade, né, de continuar. Eu faço sempre assim, como o Marcelo falou antes, assim, eu vejo o sofrimento, especialmente agora nos 2 últimos anos, né, e eu fico entupida de informação, entupida do que dizer, e eu não consigo escrever. Mas quanto mais difícil o tempo, né, mais nós nos manifestamos e escrevemos. Então, eu acredito que em breve eu vou começar a fazer uma nova produção, porque no sofrimento, né, na angústia e na dor, e, né, na ditadura e né, no autoritarismo, no fascismo, é que eu consigo ser mais produtiva. Os momentos que eu estou muito feliz, muito radiante, muito amando, muito transando, eu não produzo. Eu gosto de produzir no sofrimento. Então, o sofrimento é bom, o momento que a gente está vivendo é difícil, a escrita também é feito faca, corta a carne da gente, né? Quando a gente escreve sobre os outros, sobre a gente, e hoje, né, é possível alcançar. Heller, assim, ó, toca-lhe lenha, tá? Não se atenha ao livro impresso, escrito, né? Pense em produzir, em escrever, que a coisa anda, né? Então, nunca foi fácil para ninguém, não foi fácil para mim, não foi fácil para o Marcelo mesmo acompanhei toda a dificuldade dele, que ele se mudou para Florianópolis, agora eu vou só escrever, vou passar fome, eu dizia, pô, esse cara é do caralho, né? Desculpa, e chegou, né? Então, isso é muito legal. Eu acovardei, talvez por ser mulher escritora, por ter filhos, né, eu tinha que também estar em outro lugar, né, dentro da casa, cuidando da família, e também escrevendo. Então, as mulheres escritoras também sofrem nesse recorte do machismo, da sociedade patriarcal, que também pesa na gente, né? Então, muito tempo eu não escrevi porque eu estava trocando fralda, dando mamadeira, levando no colégio, levando no médico. Os homens já não têm esse encargo, né? Deveria ter, mas os que não têm filhos, ótimo, né? Eu quis ter, né? Ou quis ter, não, tive-os, né? Não que eu queria tanto ter 3 filhos, mas enfim. E isso é verdade. E isso recai, né? Isso se
isso reflete na minha produção. É muito irregular, né? Eu não tenho uma produção regular porque a minha vida é de altos e baixos, né? Com divórcios, com separações, com filho, com doenças. Isso reflete na nossa literatura. Mas o tempo mais difícil é o tempo que nós, artistas, temos que ser mais perseverantes, mais fortes, porque as pessoas esperam isso da gente. Muito obrigado, beleza de resposta. Rosane, de que ano é o livro da APEI? O do Independentes é 1988. 88. Ele foi feito com papel doado pelo Jornal de Santa Catarina, ele foi impresso na linotipo da Fundação de Cultura, que a gente queria um livro com linotipo, então eu acho que foi, né? Aí ele foi impressinho, bonitinho, e foi uma edição cooperada, né? Então, eu, Ana Baca, Vince, né? O pessoal que está aqui no livro, a gente catava o dinheirinho que a gente ganhava, né? Nos seus salários, nos seus trabalhos, e pagava todo mês para pagar a impressão do livro. E o livro foi, eu considero, assim, um dos melhores livros de poesia que foi feito aqui em Blumenau, tá? Mesmo das pessoas que não escrevem mais, ou que, né, escrevem muito pouco, a gente escolheu muito bem, né? É um livro que eu tenho grande paixão em ter organizado, participado e ajudado a divulgar, e que marcou o meu começo, né? Muito legal isso. Nós, no NUT, tivemos o prazer de representar muitas das poesias. Sim, Fez parte da minha formação. Esse livro andou comigo por muito tempo. Tem um bicho no meu corpo e por aí vai, né? Amo isso. Heller, a arte / literatura / poesia transforma? Vamos lá, então, João. Eu acredito que sim. Ele pode, a literatura, enfim, a arte, pode ser um meio de transformação da sociedade, e eu acredito que muitos de nós que escrevemos temos esse objetivo também. A gente escreve não só porque a gente não quer, como eu coloquei num poema, falar sozinho, né, conversar sozinho, como a gente também quer não ser lido por uma outra pessoa simplesmente porque a gente quer que essa pessoa nos conheça, mas que essa pessoa utilize aquilo que a gente escreveu para transformar a sociedade. Eu acho que é almejar muito, mas ainda assim é um pouco que transforma, que é capaz. Da mesma forma que a gente escolhe uma profissão para a vida, tendo como objetivo algo pessoal e também coletivo, eu acredito que a literatura em si, ela tem também essa proposição de fazer algo pelos outros e, ao mesmo tempo, ir construindo um tijolinho de cada vez, construindo uma nova sociedade. Não acho que isso seja fácil, eu posso estar falando da boca para fora, mas aos pouquinhos eu acho que a gente vai mudando essa concepção. É algo que eu me enxerguei, é algo que eu acredito, e eu espero que esteja fazendo a diferença, assim como muitas pessoas que já foram lidas por mim também fizeram na minha vida. Então, se eu me identifiquei assim, é capaz de que outras pessoas também sintam a mesma coisa. Muito bem, muito bem. Agora eu vou perguntar para o Marcelo. Agora a gente chega em algumas perguntas que a gente brinca, que são feitas para a gente dar aqui, ó, perto da câmera. Marcelo Labs, o que é a vida? É esse espaço entre o nascimento e a morte, né? Yes! Eu perdi meu pai há pouco tempo e a gente teve uma consulta com um médico paliativista, que é o médico responsável pelo bom fim, né? Pelo bom final das pessoas e tal. E aí, depois da consulta, eu perguntei para ele como é que era isso, de dar prazo
de vida para as pessoas, se não era difícil para ele, né? E ele disse, não, eu respeito tanto a morte como o nascimento, né? São dois momentos muito importantes. Então, a vida é tudo que acontece entre esses dois momentos definitivos, né? O nascer e o morrer. Eu vou interferir, porque essa é uma pergunta do Antônio Bujanra, na verdade, no programa Provocações dele, né? E ele fazia isso, essa brincadeira que Perséfone fez aí, se aproximar bastante a câmera para perguntar. E eu tenho certeza que depois da resposta do Marcelo, o Abujanra perguntaria novamente: Marcelo Labes, o que é a vida? Tá bom, não precisa, Marcelo, não precisa, mas que a Bujanra faria isso, faria, porque eu vi ele no programa algumas vezes com esse tipo de provocação. Aproveitar, já que eu peguei a palavra, vou lá. Para quem que eu vou largar a pergunta? Para Heller, porque eu perguntei para a Rosane agora há pouco, para Heller, então. Heller, essa é famosa, essa pergunta. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Nossa, já ouvi muito. E sempre foi um problema para mim procurar uma resposta para isso. Mas vamos lá, né? A bomba caiu no meu colo. Bem, eu acredito que a arte imita a vida. Da mesma forma que a arte transforma a vida das pessoas, a gente procura sempre uma forma de expressão para aquilo que a gente quer dizer. Então a arte é meio que um mecanismo nesse processo. E se a gente consegue alcançar essa transformação, ou seja, pode ser uma repetição da realidade, ou ao mesmo tempo pode ser uma transformação para algo novo. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente assiste um filme, a gente lê um livro, enfim, a gente para refletir. Nesse momento, eu acho que a gente acaba olhando ao nosso redor e pensando, nossa, o que estamos fazendo? O que já fizeram por nós até chegarmos até aqui? E, ao mesmo tempo, a gente procura um meio de entender o que está acontecendo e ver se existe algo para além daquilo. Então, a arte ela pode ser um meio, e isso é tão valioso. Então, eu acredito muito mais nessa premissa do que propriamente o contrário dela. E é difícil chegar nessa concepção. É difícil, tanto é quanto eu responder essa pergunta. Mas é essencial a gente parar para pensar isso, até mesmo quando a gente se questiona do que a gente está fazendo. Então, eu também tenho um pouco desse problema. O Marcelo comentou antes da sabotagem, eu também gostaria de incluir a autossabotagem, né? Às vezes a gente procura sempre uma finalidade para o que a gente está produzindo, porque a gente espera, que eu acho que todo mundo no subconsciente já parou para pensar se a gente está realmente imitando a vida, fazendo uma repetição ou transformando aquilo que já existe. Então, nesse momento, a autossabotagem vale muito, tanto para destruir quanto para construir algo. E porque a gente tenta achar, né, para que eu estou produzindo isso? Realmente vai impactar o meu leitor, a quem eu estou produzindo, ou estou produzindo para si próprio? Então, nesse sentido, ela imita e transforma. Muito bem. Agora que a gente já está em 36 minutos de live, queria provocar quem está nos assistindo a comentar. Se quiser fazer uma pergunta, aproveite que a gente vai separar os últimos minutos para endereçar a pergunta do público, né? Agora eu vou perguntar para a Rosane, outra aqui que tem aqui anotada. Em tempos de fake news, existe poesia fake? Claro que sim. Nossa,
Fake existe tudo, né? Fake escritor, fake poeta, fake romancista, fake pessoa. É quando você não é de verdade, né? Então, tem, tem um limiar entre a escrita pessoal, de diário, de desabafo, para a literatura, né? Então, tem muita gente que faz desabafos, faz um diário, que também tem um valor, mas um valor bem pessoal, que tem conteúdos legais, que pode virar uma boa literatura. Eu acabei de ler recentemente, deixa eu até pegar aqui na minha estante, acabei de ler esse livro, eu ganhei da Noemi, é o Papel de Parede Amarelo. Ele foi um livro que foi escrito por uma mulher, uma dona de casa, em 1800 e Guaraná com rolho, eu não lembro agora aqui a data. Era uma dona de casa que ela escreveu, era um diário dela. Ela, né, fez um diário dela olhando para o papel de parede. E tudo que aquele papel de parede passava para ela era um desabafo dela. Aí, anos e anos e anos e anos, anos depois, esse livro hoje está sendo editado e reeditado em todas as línguas, em todos os países, como um clássico da literatura feminista, o início de uma percepção da opressão masculina, né, sobre a mulher e o sofrimento que ela passava. Então, assim, na época ninguém deu importância, talvez, era um diário dela, ficou lá jogado anos e anos e anos, e depois isso, né, aquele desabafo, ele não era só um desabafo, ele tinha uma qualidade, ele tinha um lugar, ele tinha uma contemporaneidade e ele representava uma época. E hoje é um livro, né, ela não acolheu esses louros. Então, na época, algum crítico podia dizer que ela era uma fake escritora, que ela fez uma bobagem, que aquilo não tinha valor algum. E depois de 200 anos é considerado um clássico da literatura feminista, né, de uma escrita de uma mulher pré-feminismo que fazia suas reflexões com muita poesia, com muita intensidade. Então tem fake, sim. Muitas vezes eu me questionei se eu realmente era escritora. Eu levei já muito pau de muita gente, sabe? A Rosane é escritora, a Rosane não sei o quê. Já levei cacete tudo quanto é lugar, mas também já recebi elogios demais, né? A gente sabe, né, o que faz. Então tem coisa que a gente faz que é bom, tem coisa que a gente faz que não é tão bom. E então tem fake. No mundo que a gente está vivendo hoje está bem difícil, né? Bem difícil. Eu queria só pegar um ganchinho da Hélia, né? Que o Pepe perguntou se a vida imita a arte ou se a arte imita a vida. Eu ia dizer assim, mas a literatura, né? A escrita jamais seria tão cruel como os tempos que a gente está vivendo hoje. É mentira, né? Só ler a Bíblia, o Apocalipse, a gente sabe que a literatura, né, já produziu catástrofes e tragédias. Então, é um ciclo, né? Eu acho que um se alimenta do outro, né? É autofágico, antropofágico, que a gente se alimenta da dor, do sofrimento alheio do mundo, a gente digere isso e vomita na forma, né, da escrita, seja ela de romance, crônica, conto, poesia, mas é isso, a gente também, eu muitas vezes me apropriei, né, do sentimento, sofrimento alheio para escrever, e às vezes escrevi sobre os meus próprios, né, mas é bem isso, a gente está sempre junto, né, a realidade está junto, e prospectando mundos melhores, né. Pá! E pegando o gancho de alimentos, Marcelo Labes, qual é o ingrediente da sua obra? Quais os ingredientes, né? Uau! Eu sei. Então, eu me valho muito do mundo à minha volta, né? Sim. Mas não só, assim, e aí entra naquilo que a Rosane falou e colocou muito bem, né? Que o diário, o desabafo, sei lá o quê, né? Nem sempre isso é literário, né, meu? Eu costumo fazer essa brincadeira, assim, né? Tipo, quando as pessoas dizem, poesia é eu escrever o que eu tô sentindo. Assim, ninguém tá nem aí pro que tu tá sentindo, sabe? Tipo, pega o que tu tá sentindo e leva pra terapia, mano.
literatura é outra coisa, né? Poesia é outra coisa. É trabalhar as palavras de outra forma, com cuidado, com experimentação, com tudo isso. Então, se eu posso falar em ingredientes, né? Eu me valho muito da minha origem. Então, como a Rosane, eu sou lá do Garcia, na real, mais profundo do Progresso, de uma família operária, né? Meu pai e nós todos luteranos, protestantes luteranos, e isso tem um outro tipo de peso, né, na formação do indivíduo. E claro, mas eu não trabalho só memória, né, a minha e da minha família, dessas pessoas, senão passo tudo isso por um filtro de classe, né? Eu quero discutir essas questões todas, mas eu quero discutir sobre o viés de classe. Não quero discutir apenas a subjetividade. Não, eu quero discutir a subjetividade do trabalhador, da mulher trabalhadora doméstica, como eu fiz já, né? Do homem operário. Agora eu vou trabalhar a mulher operária no livro novo, né? Então acho que é isso, assim, tipo, passa pelo capital, né? Talvez pegar o progresso e passar ele na peneira do capital e ver o que fica e o que... ou Blumenau, né? Ou Vale do Itajaí, ou Santa Catarina, e ver o que fica, que dá para produzir a partir disso. Pô, tu é do Progresso, né? Então só falta a ordem. Quebrando esse. Você vai, João? Pode ir. Eu vou trazer uma pergunta do público, tá? E acho que todo mundo pode responder, se quiser. Aqui, ó. Eu vou colocar ela na tela. É do The Brandão Music. Tem uma pergunta. Como conciliar a sinceridade poética com as necessidades de sobrevivência? No caso, ele quer dizer vender a arte. É para todo mundo? Ah, pois Sim. é, né? É muito complicado. Eu sempre quis viver de literatura, nunca consegui, né? E admiro e invejo, quero inveja verde, mentira, inveja, de quem consegue viver dela, né? Porque é um trabalho muito, muito intenso para te sobreviver, e depende também do que tu precisa para sobreviver, né? Muito ou pouco. Eu particularmente, houve uma época que eu estava cansada de pedir, porque no começo da minha trajetória não tinha edital, não tinha lei de apoio, não tinha nada, né, não tinha nada. Então a gente ou fazia cooperativo, né, os projetos, ou a gente não tinha nada. Então eu resolvi deixar de ser jornalista, que eu ganhava uma miséria, disse, não, eu vou fazer o curso de Direito, vou ser advogada, vou ser rica, e aí... e aí eu vou poder publicar o que eu quero, e aí, sabe? Mas era um grito de desespero porque eu estava à míngua, sabe? Era muito difícil pagar aluguel, sustentar filho e ganhar uma miséria, ter 2, 3 empregos. Então, quem está começando agora, é muito difícil você ter que equilibrar os pratos, né? Tem que trabalhar para pagar aluguel, para pagar o mínimo, a tua comida, mas aí tu tem que ser sagaz de aproveitar tudo isso como um caldo para te produzir, e aí, né, tu ir se destacando de uma certa forma com a tua produção literária, né. Outro problema é o preço, é a precificação da arte, porque as pessoas acham que o nosso trabalho muitas vezes não tem valor. Eles sabem que é importante, mas tu vê agora música, tu baixa nos aplicativos, quem ganha dinheiro realmente são os aplicativos. Os cantores, os compositores não ganham nada. Nós, né, por exemplo, eu lancei dois livros esse mês na Amazon. Aí veio um e-mail de que eu ia ganhar royalties, não sei o que. Disse, meu Deus, já vou ganhar meu primeiro dinheiro, né, pela Amazon. Cara, tu acredita que eu ganhei 0,01 centavo
Porque, é claro, também eu lancei esse mês, né? Então, hoje, quem ganha dinheiro com a literatura, quem ganha dinheiro com a arte, são os atravessadores, né? Por exemplo, a editora vai ganhar dinheiro, a distribuidora vai ganhar dinheiro, a plataforma que vai vender teu livro digital vai ganhar dinheiro, a não ser que tu encontre uma outra forma paliativa de te sustentar. Mas está bem difícil, nós vivemos num mundo globalizado, capitalista, onde eles estão cada vez mais ávidos e ágeis para, né, usurpar a nossa mão de obra, né, da arte mesmo, da cultura. E aqui em Blumenau também a gente é sugado o tempo todo, né? Então... Ai, olha, isso eu tenho que escrever. Eu sou muito revoltada com essas coisas, sabe? Que quem faz, quem produz, quem não é valorizado, né? Nem o músico, nem o bailarino, nem o escritor. A gente ninguém vive sem a gente. Imagina um mundo sem arte, sem literatura, sem música, né? Ninguém sobreviveria. Mas não se dá o valor devido, né? Depois que a gente tá morto e tal, e tá no museu, aí todo mundo, ai, que lindo. Mas até então é muito difícil sobreviver da arte, da cultura, da literatura, e eu sempre parabenizo muito a quem consegue isso, né? Pepe está aí na estrada há muito tempo, tem uma galera muito grande que vive disso, mas eu sei que com dificuldades, altos e baixos, né? Mas é preciso, né? Resistir é preciso, viver também é preciso. Se quiserem responder a pergunta, né, ou se sentirem contempladas, Eu gostaria de responder também. Embora esteja com muita vontade de fumar um cigarro. Mas tu não tá aparecendo, tu pode fumar, que ninguém vai ver. Você tá invisível. Você pode. Tá concretizando sério? metaforicamente. Tu não tá aparecendo nada teu, é só um quadro preto. Você tá concretizando Nossa. metaforicamente a invisibilidade trans. É verdade. Realmente. Você está realmente então, invisível. Vamos lá. Concordo com o que a Rosane colocou. E eu também já cheguei a cogitar em algum momento da minha vida se eu seria capaz de viver da arte algum dia. Até mesmo pensando para o futuro. Mas eu fiquei realmente de saco cheio de parar para pensar que eu deveria manter uma periodicidade e uma organização, porque a minha escrita ultimamente ela é muito desorganizada no sentido até mesmo do tempo. Tem um livro que eu tinha começado a escrever em 2018 e 2 anos depois eu voltei nele porque eu senti vontade, eu senti aquela necessidade de continuar ele. E naquele momento, durante um mês, eu fiquei trabalhando nele, não terminei, porque eu senti uma outra vontade de escrever um outro livro que eu não tinha nada, absolutamente nada, nem uma vírgula. E aquele que eu já tinha ele por quase inteiro, eu já tinha toda a proposta, tudo encaixado, eu abandonei para ficar trabalhando somente nesse que eu consegui terminar, inclusive. Eu terminei esse livro agora dia 1º de fevereiro, mandei para alguns amigos para criticarem, enfim, avaliarem. E partir de uma necessidade, então não tinha uma organização de eu parar, sentar e escrever. Eu refletia durante todos os dias, alguma coisa, vinha uma memória, etc., uma vivência. Ela caiu? Ela tá invisível. Parou o áudio, Heller. Eu não sei se ela concluiu, né? Parece que a Heller não conseguiu concluir a linha de raciocínio. Ela tá com problemas de conexão, a gente já sabia disso desde o começo. Mas vamos continuar. Quando ela puder, a gente... Faltou 8 minutos. Vamos adiante. Quando ela voltar, continua. Isso. Eu quero perguntar para o Marcelo Labis, que eu não perguntei para ele ainda. Quero perguntar. Senão ele vai achar que é pessoal. O Pepe não perguntou nada para mim, alguma coisa. Não, é porque a gente foi improvisando aqui, né? Quem pergunta para quem? Marcela, a pergunta é a seguinte: no teu processo artístico, no teu fazer artístico, a lucidez coexiste com o caos?
Dessas simplesinhas. Bora lá. Sim. Eu não acredito numa arte científica, né? Até eu estava lendo outro dia, não lembro quem que estava falando disso, num livro aí sobre literatura, e aí pegava por exemplo, o romance francês do século XIX, né? De como ele era racional, de como ele... As descrições de Balzac, por exemplo, né? Elas eram quase de um geólogo, assim, sobre uma paisagem, né? E eu acho que a literatura contemporânea, depois do modernismo, esculhamba tudo isso, né? E a gente pode viver entre o caos e a lucidez. Porque se eu escrever um livro caótico, simplesmente, e aí vem uma questão que eu encontrei no Sartre, quando ele discute literatura, né? Talvez eu não alcance o outro. E aí tem uma porrada de livros importantíssimos que são caóticos, né? Por exemplo, o Panamérica, do José Agripino de Paula, que é um dos livros que meio que inaugura o tropicalismo, né? Um romance maluquete, enfim, ele é quase surrealista, assim, de tão doido. É caótico e está inscrito num momento, né? Que é aquele momento anos 60 para os 70, liberação e tal. E eu tenho muito medo de escrever um livro tão caótico que ele não seja recebido pela pessoa que o lê, né? Então eu tenho que medir essas coisas. Eu acho que os meus livros já são bem bagunçados, assim, né? Eu costumo trabalhar o tempo dentro do romance de uma maneira um pouco caótica, em que as pessoas talvez às vezes demorem a se localizar, né? Sobre o que está acontecendo em que momento, mas como é que eu vim parar aqui e tal. Mas isso não é exatamente pensado e planejado, mas acontece, né? Então, eu acho que a procura por equilíbrio entre lucidez e caos é o que torna o romance ou o poema o que ele acaba sendo no final das contas, sabe? Nem tão científico, né? Cartesiano, mas nem tão caótico, né? E procurando um caminho ali no meio, assim. Porque se o ideal é comunicar, né? O ideal da literatura é comunicar, então eu não posso me esconder atrás da palavra, né? Pelo contrário, eu preciso levar a palavra até as pessoas, né? para que elas leiam, não deixar elas se virarem com o texto. Muito bem. Desculpa, Pepe. Só pegando este gancho de caos, né? Fazer uma pergunta para Rosane. Rosane, a burguesia fede? Oh! Nossa, nunca fedeu tanto, né? Eu acho que... Ai, olha, às vezes eu acho que eu estou vivendo num universo paralelo e que, né, não é possível que a gente esteja vivendo o que a gente está vivendo hoje. Já fiz várias estratégias de fugir do Brasil, né? Porque eu vou embora do Brasil se implementar o que o Bolsonaro está organizando. A burguesia fede, é egoísta, só pensa nela mesma, né? E as pessoas que se fodam. E eu sempre gostei muito, tanto de escrever quanto ler uma literatura que é comprometida com as pessoas, não com a burguesia. É claro que é a burguesia que mais consome, né? Bens culturais. Alguns bens culturais mesmo é só gente muito rica que consome, como arte plástica, né? Coisas mais eruditas e mais caras. E a classe média que determina também algumas coisas, né, na política,
até na cultura, né? Então, quando agora a gente vê essa classe média dizendo, né, a burguesia dizendo que a nossa arte é podre, é devassa, é corruptora de almas, né? Isso impregna na sociedade para a gente tirar isso novamente e dizer para eles que o que a gente faz não é transgressor de verdade, quer dizer, é transgressão, mas não é com o objetivo de prender ninguém, se libertar todas as pessoas, né, de preconceitos, de dores, enfim, e que a gente quer uma sociedade diferente. Mas a burguesia fede, nunca catingou tanto, e está fazendo um retrocesso, né, um retrocesso imenso no Brasil, esses ataques à educação, à cultura, primeiro a cultura, né, eles tentaram destruir quase tudo que nós temos, agora com a desvinculação do orçamento para a educação, vão acabar com a educação, querem privatizar tudo. Eu não sei como é que vai ser adiante, sem uma boa educação, sem mecanismos, né, de apoio e produção de arte, e sempre que a gente vê o começo de um governo fascista, ele começa justamente a atacar a arte, né, a arte e a cultura. Primeiro eles destroem isso, e depois eles vão constituindo, né, o que eles querem nessa sociedade. Então, a gente ainda pode fazer uma resistência, né? Por isso que eu gostei muito do nome do projeto, Artivismo, que eu vejo muitos artistas, né, muitos produtores culturais desvinculados disso. Isso é coisa de político. Porra, mas o dia a dia nosso é político, né? Você publicar um livro é um ato político também, você distribuir o teu trabalho é um ato político. E eu vejo muitos produtores, muitos escritores, que não, sabe, não dão a mínima relevância, e aí a gente fica sendo levado a reboque, né? Enquanto brasileiros, cidadãos, né? Numa política, né, genocida mesmo, de morte. Então, a burguesia fede, nós temos que... Não sei se dá para perfumar isso. Não sei se dá. Bem, estamos chegando quase ao final, infelizmente, porque a gente precisa concluir em 1 hora. Antes de lançar, eu acho que a última pergunta, queria agradecer a todo mundo, tá, que assistiu e que esteve presente nesse papo. Heller, vou puxar mais uma pergunta do público. Aqui. O Caetê, que inclusive é um garoto trans que eu conheço, o que artista, músico, o que a escrita salva em você? Do que a escrita te salva? Nossa. Sabe que às vezes eu acredito que ela me salva de dizer a verdade. Quando eu escrevo, eu posso. Uhum. Quando eu escrevo, eu posso fazer qualquer coisa. Acho que eu me sinto livre. Até mesmo daqueles terrores, daqueles monstros que eu construí na minha vida ou que construíram para mim. Quando eu escrevo, eu tenho essa liberdade artística de dizer o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Então, eu me sinto livre. Eu me sinto livre para fazer criações, eu me sinto livre para sonhar, me sinto livre até mesmo para sentir coisas que eu não sentiria se eu estivesse vivendo uma realidade que fosse outra e que não fosse essa. Uma realidade paralela. Então, cada história eu me vejo dentro dela, cada poema, cada conto, cada texto que eu escrevo eu consigo sentir um pouco de mim e ao mesmo tempo um pouco que não sou eu, mas que eu gostaria que fosse. Me sinto livre para construir histórias que poderiam ter acontecido, que poderia ter sido eu e que não sou eu, ou que, enfim, é uma infinidade, é uma segurança, é um conforto que traz, mas em si é onde eu posso mentir. Posso mentir, não tem nenhum problema com isso. Ai, que coisa linda!
Quase chorei aqui. Gente, considerações finais? Eu queria fechar com um poema não meu, pode ser? Em primeiro lugar, agradecer, né? Eu acho muito legal quando os proponentes de projetos culturais, né, pensam na literatura, pensam na escrita, pensam na poesia e propõem, eu acho muito legal. E obrigada, Perséfone, obrigada, João, obrigada, Pepe, né? Obrigada, Cíntia, que eu não sei fazer nada disso, mas obrigado por você fazer esse trabalho. Muito bom te rever, Heller, agora no finzinho tu apareceu. E, Marcelo, estás devendo o livro que eu encomendei, tu disseste que ia trazer aqui em casa. Uhum. Ó. Então, para concluir, me despedir, é um poema que eu gosto muito, é muito antigo, é muito bonito, que é do Mário Quintana, e que eu acho que ele é bem pertinente, né? O nome do poema é Emergência. Quem faz um poema abre uma janela. Respira tu que estás nessa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Boa noite. Maravilha. Boa noite, obrigado, gente. Obrigado, Rosane, querida, maravilhosa, como sempre. Obrigado, que bom te ouvir. Obrigado, Heller, querida, um prazer te ouvir. Obrigado, Marcelo, pelas respostas, pela parceria. Cíntia, gente, meus companheiros de projeto, Perséfone. A Perséfone é a dona da porra toda, então ela que encerra, não sou eu, estou aqui só. Gente, muito obrigado pelo convite, primeiro. Que honra estar aqui, né? Rosane e Pepe, eu tenho histórias com vocês que vocês nem sabem, né? Mas como vocês são de uma outra geração... Ai. Se eu não lembro, eu não fiz. Não. Mas a coisa Como é que é? tanto a coisa dos poetas independentes como o Nut e que acabei descobrindo por outra via, mas eu lembro a primeira vez que eu vi o Pepe foi no espetáculo Paredes, no subsolo da Fundação. Olha. Tu era o porteiro, né? Eu fiquei impactado com aquilo, né? Saí arrebentado da peça. Já era leitor de Sartre, e aí eu saí querendo morrer daquele espaço, né? João, que eu conheci recentemente, Perséfone, que eu acompanho já há um tempo, Heller, querida, também a gente se acompanha por aí, Cíntia aí interpretando Libras. Que bonito falar de literatura, porque parece que é uma... isso eu sempre falo também, né, meu? A galera diz que a literatura é uma arte solitária, mas ela não é, né? A literatura acontece no encontro só, né? Talvez o ofício de escrever seja solitário, embora nem sempre. Mas literatura acontece assim, acontece como está acontecendo hoje. É assim que vai. Obrigado. Boa noite. Delícia de encontro. Delícia. Eu não queria acabar. Heller, João, mais alguma coisa? Podemos fechar? Só dizer obrigado, né? Acho que todo mundo já disse muito já. Só dizer obrigado pela presença de todos. E está sendo bem importante isso. Bem importante mesmo. Me senti arrepiado em muitos momentos. Então, muito obrigado. Eu, da mesma forma, só gostaria de agradecer a todos que acompanharam, principalmente com quem eu dividi aqui esse espaço. Obrigada ao Pepe pelo convite, o João, a Perséfone. Obrigada a Rosane, o Marcelo Labes por
né, contribuírem tanto com a literatura. Me sinto muito feliz, honrada de participar aqui hoje, conhecer um pouco mais sobre vocês. Já acompanho nas redes sociais, já li livros do Marcelo e estou amando tudo isso e vamos esperar para a próxima, né? Obrigada, gente. Gente, que tudo. Muito obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, Cíntia.